voltamos com o Hermolin, que vai contar para a gente, assim, finalizar essa parte dessa mudança, essa transformação de hotéis virando residências. A equação nessa reengenharia é difícil e precisaria de uma legislação que a gente não tem. É isso, Hermolin? Exatamente, Cristiane. Hoje nós não temos na cidade do Rio de Janeiro uma legislação que permita essa maior flexibilidade da transformação de hotéis em residenciais. Então, como eu falei, hoje, para você fazer a transformação é possível, mas você tem que se adequar à legislação do residencial naquela região. E na hora que você vai fazer a conta, a quantidade de intervenções que você precisa fazer são tão grandes que você acaba inviabilizando economicamente aquela transformação. Aí você acaba tendo hoje casos específicos e esporádicos acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos aí recentemente um hotel lá no Flamengo, um hotel ali na Glória, temos o próprio Hotel Glória, que é um ícone, mas Sim. São exceções, né? Quando a gente olha o tamanho desse mercado de hotéis, a quantidade de hotéis hoje que tem na cidade do Rio de Janeiro, sofrendo para se manter aberto, outros que já não conseguiram se manter abertos, estão fechados, né? Gerando, inclusive, problemas no entorno, porque na hora que você tem um hotel fechado e que você deixa de ter movimento, você gera insegurança, você Sim. gera risco de invasão, você gera problemas de limpeza, de conservação. Então, na nossa visão, todo e qualquer empreendimento fechado, seja ele fechado porque ele foi inacabado, seja porque ele foi fechado por problemas financeiros, econômicos e tudo mais, é ruim para a cidade, é ruim para a paisagem, é ruim para a vizinhança, é ruim para a rua, é ruim para todo mundo. Então, na nossa visão, esse é um tema que sim precisa entrar na pauta de discussão, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. Tá, e aí, agora, como o mercado está se comportando no primeiro semestre e as perspectivas até dezembro? Como é que está o segmento econômico, o alto luxo, o médio e alto padrão? Como é que está aquecido? Continua aquecido? Mesmo a Selic aumentou um pouquinho, mas ainda está valendo a pena investir em imóveis? Bom, Cristiane, é importante a gente colocar aqui que existe um indicador que todos nós acompanhamos, né? Porque as reuniões do Banco Central são amplamente divulgadas, que é a taxa Selic, né? Então a gente sabe que a taxa Selic ano passado fechou na casa aí dos 2%, e de lá para cá nós já tivemos 3 reuniões com aumento, né? Então hoje a taxa Selic está em 4,25%, com perspectiva ainda de mais aumentos até o final do ano, né? Alguns falam de 5%, outros falam de um pouco mais, mas a gente tem que lembrar que o que hoje mantém aquecido o mercado imobiliário é a taxa de juros do crédito imobiliário, que obviamente ela tem uma relação com a Selic, mas ela não é a taxa Selic. E por que eu coloco isso? Porque mesmo com esses aumentos progressivos da taxa Selic, né, nessas últimas 3 reuniões do Copom, o juros para o crédito imobiliário ele permanece o mesmo ainda do ano passado e em taxas mais baixas historicamente falando no nosso país. Então, assim, para efeito do crédito imobiliário, a taxa não mudou mesmo com essas altas da taxa Selic. Além disso, os bancos continuam com bastante apetite na concessão do crédito imobiliário. A disputa, a concorrência por esse crédito se tornou cada vez mais acirrada, o que é bom para o consumidor, porque gera não só taxas menores, mas produtos diferentes, com facilidades, com incentivos, que antes a gente tinha dificuldade de enxergar. Além dos tradicionais bancos que disputam hoje um pedaço cada vez maior do crédito imobiliário, a gente ainda tem os novos entrantes, que são as fintechs e todas essas plataformas que olham o crédito imobiliário como uma grande oportunidade de crescimento. Vamos lembrar que o crédito imobiliário ele tem essa atratividade toda do mercado financeiro porque ele tem como garantia um ativo real, que é o imóvel, né? Você tem muitos empréstimos hoje, giro de cartão de crédito,
cheque especial e outros produtos financeiros que você não tem o lastro que você tem no crédito imobiliário. Então, dito isso, o crédito imobiliário ele continua em crescimento. Vamos lembrar também, Cristiano, que é muito importante, a gente olha esses saltos de crescimento enormes do crédito imobiliário, mas a gente tem hoje uma proporção de crédito imobiliário em relação ao PIB muito baixa. Hoje a gente deve estar em torno de 11% do crédito proporcional ao PIB. Quando a gente vai olhar para países vizinhos como o nosso, por exemplo, no Chile, em outros países, você tem 20%, 21%. Quando você vai olhar para os Estados Unidos, isso já vai para casa dos 65%. Então, mesmo com todo esse crescimento, a gente ainda está muito distante da capacidade que a gente tem de geração de crédito imobiliário. Vamos lembrar que nós somos um dos poucos países no planeta com essas dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, e temos um dos maiores déficits habitacionais do planeta. São quase 9 milhões de habitações que estão hoje são necessárias hoje para cobrir o déficit habitacional. Então, se você olhar e analisar que o mercado imobiliário ele acaba fazendo aí por ano, vendendo em torno de 160, 200 mil unidades, olha quanto tempo a gente levaria para acabar com esse déficit habitacional. Então, assim, todas essas características, junto com um crédito imobiliário acessível e aquecido, leva, sim, o mercado a estar se comportando de uma forma positiva. Quando você separa o mercado nos 3 clusters, que eu gosto sempre de colocar, que é os imóveis até 240 mil, que são Casa Verde e Amarela, entre 240 mil e 1,5 milhão, que é o Sistema Financeiro Habitacional, o SFH. Isso. E acima de 1,5 milhão, que é o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, obviamente, essa parte de baixo, ela continua aquecida, porque é aí que se concentra quase que a totalidade do déficit habitacional. Então, é uma demanda quase que infinita para ser atendida. Então, ali, a gente continua tendo um mercado aquecido. Ele passou ao largo da crise que nós vivemos em 2015, 16, 17, 18, e agora passou ao largo também dessa questão da pandemia. Quando a gente olha para o topo da pirâmide, né, os imóveis acima de 1,5 milhão, o que aconteceu? A taxa de juros Selic, aí sim, influenciou na decisão de investimento dessas pessoas, porque esse comprador dessa camada mais alta, sim, ele normalmente tem o recurso ou parte do recurso para fazer um investimento no mercado imobiliário. Ele vendo a taxa Selic em patamares de 2, 2,5, depois 3,25, o dinheiro dele aplicado não estava fazendo muito sentido, então ele também tomava a decisão de comprar o imóvel. O que está sofrendo ainda, e ainda vai sofrer bastante na nossa visão, esse meio, né, esse recheio desse sanduíche, que sim, são os imóveis acima do Casa Verde e Amarela e abaixo de 1,5 milhão, porque basicamente é aí que está concentrada a grande parcela desses quase 15 milhões de desempregados que a gente tem no país. Essa parcela da população não tem o mesmo benefício de juros subsidiado que o Casa Verde e Amarela tem. Essa parcela não tem também o subsídio que o Casa Verde e Amarela tem para ajudar na compra de imóvel. Então, essa parcela da população precisa necessariamente de ter emprego e renda. Enquanto a gente não tiver a volta do emprego e da renda, essa camada ainda vai ficar sofrendo em termos de lançamento e vendas. Entendi. Agora, Hermolim, essa camada também, por exemplo, algumas construtoras do segmento Casa Verde e Amarela estão criando novas empresas, vamos chamar assim, para atuar nesse segmento, dessa faixa aí que você chamou, que seria, vamos dizer que a faixa de acima de 240 mil, né, até 1,5 milhão, que se enquadra no SFH. Por que desse movimento?
isso também, aí vai uma outra pergunta. Esses financiamentos ficam mais com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. E os juros, também, a taxa de juros para esses contratos habitacionais fica bem próximo até mesmo dos juros do Casa Verde e Amarela, só que no Casa Verde e Amarela tem incentivo dos subsídios e outros incentivos. E isso é uma forma até também de estimular um pouco, mas também não adianta nada para essas pessoas que não têm emprego e renda, como é que elas vão adquirir mesmo estando vantajoso. Mas é mais ou menos por aí, já é uma forma, um movimento de atender essa camada? Bom, em relação a esse movimento das empresas, o objetivo delas é diversificar, né? Infelizmente, a gente viu ao longo dos últimos anos o programa Minha Casa Minha Vida e agora Casa Verde Amarela sofrer soluços e solavancos, né? A gente viu agora, recentemente, na discussão do orçamento para 2021, a retirada de boa parte do recurso para o faixa 1. Então, as empresas que trabalham ou trabalhavam única e exclusivamente para esse segmento econômico entenderam que fazia sentido diversificar os seus negócios e abriram outras marcas voltadas para o segmento médio e algumas até para o segmento de mais alto padrão. Então, esse caminho é muito mais um caminho da diversificação do que um caminho, na minha opinião, de não acreditar no programa. Acho que é impossível qualquer governo que seja, de qualquer partido, acabar com o programa habitacional de novo, num país de proporções continentais, mais de 200 milhões de habitantes e esse déficit habitacional que a gente tem. Então, sempre vai haver um programa habitacional. Se vai ser Casa Verde e Amarela, se vai ser Minha Casa Minha Vida, eu não sei. Mas certamente vai sempre ter um programa habitacional para essa parcela imensa da população que não tem uma habitação regular. Vamos lembrar que dentro desses quase 9 milhões estão incluídas sim as pessoas que moram hoje em condições subhumanas. Sim. E que foram muito mais afetadas nessa pandemia, onde você precisava ter uma casa, ter um espaço para você, né, ficar com a sua família, se proteger, lavar a mão, sim, ter esgoto, ter água potável, né? Então, quando a gente fala de um local regular, não é só regular sob o ponto de vista fundiário, mas é regular também sobre o atendimento de sim, itens básicos, né? Como, por exemplo, água, esgoto e energia elétrica. Então, essa diversificação, na minha visão, é um caminho para as empresas poderem explorar outros campos. E aí, de novo, a questão do SBPE, sim, ter um juros mais baixo do que o SFH, certamente ajuda as pessoas a tomarem a decisão. Mas o fato é que, com essa quantidade de desemprego hoje que a gente tem no país, a tomada de decisão para você assumir uma parcela de um crédito imobiliário que vai consumir provavelmente 30% da sua receita familiar durante praticamente 30 anos, não é uma decisão que você vai tomar no momento que você está desempregado ou não está seguro no seu emprego. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que às vezes a pessoa está empregada, sim, mas ela está numa situação onde a empresa dela ou a localização onde o negócio dele está instalado está sob risco, né? Ele está olhando em volta e fala assim, putz, o clima aqui não está legal. Sim, então, sim, quando ele não tem, essa é a famosa estabilidade do emprego e renda. Quando ele não se sente estável naquela posição com aquele salário, ele certamente não toma uma decisão de investimento tão relevante quanto a compra do imóvel. Então, o que a gente precisa para retomar essa classe, essa parcela relevante do mercado imobiliário, é não somente a volta do emprego e renda, mas a volta da estabilidade do emprego e renda. Vamos lembrar que essas pessoas, ao retomarem os seus empregos, não vai ser a primeira decisão a compra do imóvel. Ela vai esperar. Prazo, né? Ela vai esperar alguns meses, que dirá anos, para ele se sentir seguro e aí sim fazer esse investimento. Então, uma outra pergunta, a gente está chegando ao finalzinho, é tanta coisa que eu tenho que voltar mais vezes. É o seguinte, existe agora, né? A gente estamos já entrando em julho. Como é que fica assim, até dezembro, você acha assim, lançamentos
vão acontecer, eles já voltaram e assim vai ser mais forte no Casa Verde e Amarela, ou vai ter para essa faixa de 240 a 1,5 milhão, ou vai ter geral? Bom, o que a gente acredita é que o mercado imobiliário em 2021 na cidade do Rio de Janeiro vai se comportar muito semelhante ao que aconteceu em 2019 e 2020, que foi uma concentração dos lançamentos e das vendas nos segmentos extremos, então Casa Verde e Amarela, imóveis acima de 1,5 milhão. Não significa dizer que não teremos lançamento e vendas nessa camada intermediária, mas a grande massa de lançamentos e vendas vão estar nessas extremidades. Eu acho que o fato importante da gente observar de diferente que já se faz presente desde 2020 e agora mais forte em 2021 é a representatividade que os imóveis compactos, um quarto, loft, estúdio, o nome que você queira dar, estão hoje fazendo dentro do mercado imobiliário, né? Então, só para você ter uma ideia de número, hoje em São Paulo, esse tipo de produto ele já corresponde a cerca de 35% do mercado imobiliário, ou seja, 35% dos imóveis que são lançados e vendidos na região metropolitana de São Paulo já são esses imóveis compactos de um quarto estúdio. No Rio de Janeiro, esse número que era 0 até 2019, quando a gente não tinha o Código de Obras que permitiu esse tipo de imóvel, 2019 era 0, hoje o número no Rio de Janeiro está em torno de 11%. Então a gente vê que já teve um crescimento relevante, mas quando a gente compara com os 35% de São Paulo, a gente vê que tem um caminho longo ainda a ser perseguido. Então, acho que o ano de 2021 vai ser, mais uma vez, um ano das extremidades. Vamos ter Casa Verde e Amarela e os imóveis acima de 1,5 milhão sobressaindo aos demais, e acredito que vamos ter muito dessas opções de imóveis compactos, tanto para investidores quanto para moradores, pessoas que vêm de fora, porque acho que essa é a dinâmica das cidades mais modernas, das famílias, das novas famílias. Essa é a nova forma de consumir imóvel na grande maioria dos países no mundo. Ok. Bom, chegamos ao final. Quero te agradecer. Muito obrigada. E que você possa vir mais vezes, viu? Com certeza, Cristiane. É sempre um prazer estar aqui. Pode me convidar quando você precisar e quiser, que eu estarei presente. Obrigado mais uma vez pelo convite e é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.